Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do presidente Marcelo Sama. Eu sou a Rúbia Alves Magalhães, vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade. Como o Marcelo não pôde estar, porque agenda, como dizem, tem outros compromissos também, a gente está aqui representando e desejando boas-vindas a todos, aos que estão aqui presentes e aos que assistem a gente através da transmissão ao vivo, que é através do YouTube. E também agradecer também ao Felipe, né? Com certeza que veio aqui para compartilhar mais conhecimento, né? São oportunidades, a ideia do minicurso é muito bacana, né? É de uma forma rápida e é isso que hoje a gente quer em qualquer treinamento, né? Aprender tudo de forma bastante rápida. Então, assim, disponibilizar isso para todo o estado de Santa Catarina é importante. E lembrando, então, quando a gente fala do minicurso Restituição, Ressarcimento e Complemento do ICMS-ST, então é aquela oportunidade que a gente não precisa mais entrar com processos ou medida judicial, administrativo, e dá para fazer de uma forma tranquila. Então, quando a gente fala, é uma oportunidade de oferecer mais algum serviço para os nossos clientes, as nossas empresas de recuperação de ICMS. Então, acho que a gente vai estar numa excelente, como dizem, as mãos do Felipe, que domina bastante, né? Então, vou passar aqui o currículo dele, que ele é graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Municipal de São José, a USJ, especialista em auditoria contábil e controladoria pelo Instituto de Consultoria Educacional e Pós-Graduação, o ICEP, consultor tributário nas áreas de ICMS, IPI, ISS e outros impostos estaduais do ITC, que é o nosso informativo tributário contábil, né? Então, como a gente vê, ele tem muito conhecimento. Então, eu tenho a certeza que todos nós aqui, que estamos hoje aqui, vamos compartilhar de bastante conhecimento do Felipe, agradecer a equipe do ITC também, né, que sempre parceiros aqui do CRC e divulgando sempre mais conhecimentos e experiências nas áreas, principalmente tributárias. Então, a palavra fica com o Felipe. Uma boa tarde, um mini curso maravilhoso para todos nós. Boa tarde, pessoal. Como foi apresentado pela Rúbia, meu nome é Felipe. Aos que não me conhecem, sou palestrante pelo ITC, consultor no ITC Consultoria, nas áreas de ICMS, IPI e ISS. E venho hoje falar com vocês aqui durante cerca de 2 horas sobre a restituição, o ressarcimento e a complementação do ICMS-ST, que surgiu através aí de um novo demonstrativo, o DRCST, que trouxe para muitos uma oportunidade e para outros um desespero, né, sobre uma obrigação acessória a mais, que para muitos é praticamente impossível de ser cumprida, ser entregue em virtude da sua complexidade. Som. Então, a ideia do minicurso é apresentar a vocês o histórico da onde surgiu o direito à restituição, apresentando a decisão do STF que deu origem a essa restituição, para daí então entrar no mérito de como que se faz o cálculo dessa restituição, quem é que tem direito à restituição, também falar, claro, do complemento, porque não vamos falar apenas da possibilidade de gerar crédito, mas também da obrigação de pagar o complemento se for o caso, e dar a vocês aí alguns exemplos e demonstrar isso da maneira mais prática possível. Para tornar mais dinâmico a apresentação, apesar de ser algo breve, 2 horas, eu combinei de que as perguntas sejam feitas durante a transmissão e não ao término da transmissão, para que vocês possam, assim que surgir a dúvida sobre o tema, levantar a mão, fazer a pergunta e eu já responder na hora, de acordo com aquilo que for apresentado. Porque nós vamos apresentar conteúdos que não necessariamente serão intercalados. Por exemplo, ao final eu vou falar sobre como pode ser utilizado esse crédito, qual a destinação pode ser dada ao crédito, como a possibilidade de vender esse crédito a terceiros, por exemplo. E já logo no início eu falo sobre o cálculo da restituição, como que se encontra o valor a restituir. Então, para que não se tenha um tempo aí entre a apresentação e a dúvida, conforme surgir o questionamento, levanta a mão, o microfone vai até vocês, vocês fazem a pergunta e eu já respondo de imediato, certo? E também quem está assistindo pelo YouTube pode mandar o questionamento, ela vai me encaminhar o questionamento e eu vou responder, certo? Vamos iniciar, então, o nosso mini curso de restituição, ressarcimento e complemento da ST,
trazendo para vocês da onde surgiu, tá? Porque muitos acham que isso é uma novidade, que foi agora, em 2017, que o STF começou a falar sobre o assunto, e não é de fato isso. O assunto já vem sendo discutido há mais de 20 anos, para que agora, em 2017, o Supremo tomasse aí uma nova decisão, um novo entendimento sobre esse tema. A discussão sobre o assunto ela surge em 93, quando é publicada a Emenda Constitucional número 3, introduzindo um novo parágrafo ao artigo 155 da Constituição, permitindo o direito à restituição do ICMS-ST, na hipótese do fato gerador presumido não se realizar, onde, com base nessa redação, judicialmente muitos começaram a requerer a restituição do ICMS-ST, pois interpretavam que vender a mercadoria por um valor menor do que a base de cálculo da substituição tributária seria análogo a um fato gerador presumido que não se realizou, ou ao menos não se realizou na sua totalidade, não no mesmo valor que havia sido presumido pelo substituto tributário. Então, esse novo parágrafo introduzido na Constituição é que deu origem à discussão, onde muitos contribuintes passaram a requerer judicialmente a restituição do ICMS-ST por interpretar que o fato de vender a mercadoria mais barato do que foi calculada a substituição tributária dava a ele o direito à restituição. Poucos anos depois, em 97, como o número de pedidos de restituição foi grande nos primeiros anos após a publicação da emenda constitucional, os estados firmaram um acordo através da CONFAS, por meio de um convênio que inicialmente foi assinado por poucos estados, mas posteriormente outros estados vieram a aderir, e ao todo 25 estados eram signatários desse convênio, que é o convênio número 13 do ano de 97. O que esse convênio trazia de regra? Esse convênio dispunha que, na sua cláusula 2ª, não seria permitido a restituição caso o contribuinte praticasse preço menor do que a base de cálculo da substituição tributária. Então, os estados, signatários desse acordo, signatários desse convênio, determinaram que os contribuintes estabelecidos nos seus territórios não poderiam pleitear a restituição do ICMS-ST caso o seu preço de revenda a consumidor final fosse inferior à base de cálculo da substituição tributária. Esse convênio ele vigorou até recentemente, até 2017. O nosso estado era signatário, Santa Catarina era signatário desse convênio, então, administrativamente, não era possível em Santa Catarina você conseguir restituição de ICMS-ST, porque o nosso estado tinha uma vedação expressa neste convênio, então ninguém conseguia restituir ICMS-ST com base nesse argumento na esfera administrativa. Até 2017, isso só era possível na esfera judicial. Os únicos estados que não eram signatários desse convênio eram os estados de São Paulo e Pernambuco. Esse convênio ele foi considerado inconstitucional, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse convênio, pois interpretavam que não podia um convênio, um acordo entre os estados, restringir um direito constitucional do contribuinte. Então foi protocolada uma ADI de número 1851, que vedava, né, a aplicação desse convênio. Em 2002, 4 anos após a protocolização dessa ADI, voltou a vigorar este convênio, pois foi derrubada a ação, a liminar, né, que suspendia os efeitos desse convênio. Então, em 98, foi dada a liminar suspendendo os efeitos desse convênio. Então, de 98 a 2002, o convênio ficou suspenso, pois interpretava-se que não poderia um convênio limitar um direito constitucional do contribuinte. E em 2002, o STF votou a favor do convênio. Em 2002, foi uma votação de 6-3, 6 ministros a favor e 3 contra, votaram que o convênio estava correto, que não poderia o contribuinte pleitear a restituição se vendesse a mercadoria por um valor menor que a base de cálculo da ST. Desde 2002, esse foi o entendimento do STF. Desde 2002, era vedada a restituição do ICMS-ST. Isso só mudou em 2017, porque foi em 2017 que o STF proferiu aí um novo entendimento a respeito desse tema. Na verdade, a votação ocorreu em outubro de 2016, mas a publicação no DJE, o Diário da Justiça Eletrônico,
só saiu no dia 5 de abril de 2017. E é essa data que temos que levar em consideração, porque é a partir deste dia, 5 de abril de 2017, que surge o direito do contribuinte de solicitar a restituição do ICMS-ST, caso venda a mercadoria por valor menor que a base de cálculo da subvenção tributária. Então, para vocês verem que isso não é nenhuma novidade, que o assunto vem sendo discutido há mais de 20 anos, porém, o que é novo é a possibilidade disso ser feito sem a necessidade de um processo judicial, como foi mencionado anteriormente, né? Não é nem sequer necessário um processo administrativo. Isso pode ser feito através de uma declaração, um demonstrativo, que é o DRCST. Se o contribuinte entregar esse demonstrativo conforme estabelece o layout da fazenda, terá o seu crédito, terá a sua restituição, sem a necessidade de um auxílio de um advogado, por exemplo, para protocolar um processo perante a SEF ou perante a Justiça. Então, com esse novo entendimento do STF, veio essa possibilidade de restituição, e não só na esfera judicial, mas também na esfera administrativa e por meio do demonstrativo. Certo? Em Santa Catarina, isso foi regulamentado em 2018. Então, a decisão do STF, ela é de 2017, dia 5 de abril de 2017, mas no nosso estado, isso foi publicado em 1º de março de 2018. Então, o estado levou quase um ano para publicar uma norma a respeito da restituição e do complemento da subvenção tributária. E o estado fez isso através de uma medida provisória, a medida provisória número 219 de 2018, posteriormente convertida na lei de número 17.538, que foi publicada em junho de 2018. Essa data ela é interessante e importante de ser observada por quê? Porque, apesar da decisão do STF, o Estado ele só tem direito a cobrar a diferença relativa ao complemento a partir do momento que isso estiver previsto em norma. O Estado não pode se basear numa decisão do Supremo para cobrar do contribuinte substituído um complemento caso ele venda a mercadoria por um preço acima da base da ST. Para que o Estado possa cobrar esse complemento, é necessário que exista uma norma estadual trazendo essa obrigatoriedade. E isso foi criado através da SMP, convertida nessa lei 17.538. E é só a partir desse momento que o Estado, então, pode cobrar a complementação. Só que aí temos que observar dois princípios. Temos que observar o princípio da legalidade, o qual foi cumprido com a publicação da lei. Um tributo só pode ser cobrado, majorado, mediante lei expressa, lei que o estabeleça e que defina suas regras, base de cálculo, faturadora, etc. E um outro princípio a ser observado é o princípio da anterioridade. O Estado não pode cobrar um imposto ou majorar um imposto, criar um novo imposto, dentro do próprio ano corrente. Então, essa norma, essa MP, bem como essa lei, ela não poderia vigorar em 2018. Por isso que o Estado, em 2019, prorrogou o início da obrigatoriedade do complemento para 2019, porque ele não poderia cobrar o complemento dentro do próprio ano calendário de 2018, visto que a lei que o estabeleceu, né, não pode entrar em vigor no ano da sua publicação. Então, em decorrência do princípio da anterioridade, a obrigatoriedade do complemento ela só surge em 2019. Então, observem que eu falei para vocês que a decisão do Supremo ela é de 5 de abril de 2017. Judicialmente e administrativamente, tanto o Estado quanto o contribuinte pode discutir a restituição, pode discutir o complemento desde essa data. Só que o Estado só tem o direito de cobrar por meio das suas obrigações acessórias, que no caso é o DRCST, a partir do dia 1º de janeiro de 2019. E daí, nessa discussão, surge aí uma lacuna de tempo. Nós temos um intervalo entre 5 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2018, onde já está valendo a norma relativa à restituição, mas não está valendo a norma relativa ao complemento. Significa, então, que para esse período, de 5 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2018, pode o contribuinte fazer a restituição sem que o Estado possa cobrar o complemento. E, de fato, isso acontece, tanto que nós evidenciamos isso no nosso primeiro caso de assessoria, onde nós transmitimos os arquivos
de 2017 e de 2018 apenas com a restituição. E nem que você queira informar o complemento, você não consegue, porque a regra de validação do DRCST não permite que você informe complementos para períodos anteriores a 2019. Ele só permite que você informe complemento para períodos após janeiro de 2019. Então, basicamente, esta obrigação de recolher a diferença quando o contribuinte realizar venda por valor acima da base de cálculo da ST, começa então em janeiro de 2019, e já o direito a requerer a restituição pode retroagir a 5 de abril de 2017. Essa lei que eu mencionei para vocês, de número 17.538, ela introduziu esses dois incisos na lei estadual 10.297 de 96. Então, introduziu na norma estadual tanto a possibilidade da restituição, como também introduziu na norma estadual o direito ao complemento. Então, nós temos uma nova obrigação e um novo direito para o contribuinte através dessa lei. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Antes de eu entrar no mérito do cálculo propriamente em relação a essa restituição e a esse complemento, é interessante fazer menção ao objetivo da substituição tributária, e eu vou fazer essa explicação para vocês através dessa imagem, onde nessa imagem eu faço um comparativo entre o regime normal de tributação e o regime da substituição tributária, e explicar o porquê surgiu aí esse novo entendimento do STF. Então nós temos aqui, do lado esquerdo da tela, o regime normal de tributação. Nós temos a figura da indústria, nós temos a figura do atacadista e do varejista. Quando a indústria vende para o atacado, essa sacola verde aqui seria o ICMS, está escrito aqui bem pequenininho ICMS. Sobre essa operação de venda da indústria para o atacado, incide o ICMS, porque o ICMS ele tem como fato gerador a circulação da mercadoria. Então, a cada etapa de circulação, ocorre o fato gerador do imposto. Então, quando a indústria vende para o atacado, ela paga o ICMS próprio. Quando o atacado vende para o varejo, da mesma forma, paga o ICMS próprio. E, por fim, quando o varejo vende ao consumidor final, paga também o ICMS próprio da sua operação. Cada etapa de circulação tem o seu imposto incidente. Claro que, se considerarmos empresas de regime normal, lucro real ou lucro presumido, o imposto da etapa anterior compensa-se com o imposto da saída. Mas, de qualquer forma, sobre cada etapa de circulação, incide, então, o ICMS. No regime da substituição tributária, que seria a imagem da direita, todo o imposto devido até chegar ao consumidor final, a mercadoria, todo o imposto das etapas de circulação desse produto, ele é antecipado pelo primeiro contribuinte da cadeia econômica da mercadoria, que nesse cenário seria a indústria, mas também pode ser, dependendo do caso, o importador. Então, a indústria ela paga o imposto próprio da sua operação e, além disso, ela paga o imposto que seria devido ou que será devido nas etapas seguintes de circulação. Ela antecipa o imposto das etapas seguintes. Então, nesse cenário, a indústria assume a condição de substituto, substituindo, assim, a obrigação dos próximos contribuintes, que são considerados aí os substituídos. Para a indústria antecipar esse imposto, ela precisaria saber por quanto esse produto que ela está vendendo para o atacadista, por quanto esse produto será revendido pelo varejista para o consumidor final. Então, a indústria precisa saber qual é o preço no varejo do produto que ela fabrica. Para que a indústria faça essa presunção, ela se utiliza de dois mecanismos. Ou da margem de valor agregado, a chamada MVA, que em alguns estados é chamado de IVA, índice de valor agregado, ou ela se utiliza do preço de pauta, preço sugerido, que nós temos algumas siglas, PMPF, PMC, que seria um preço sugerido para a venda da mercadoria ao consumidor final. Então, a indústria se utiliza de um desses dois mecanismos para presumir por quanto o varejo iria vender essa mercadoria ao consumidor final. Porque não tem como ela antecipar o imposto sem saber por quanto esse produto seria vendido, certo? Porque para que ela possa calcular o imposto de forma antecipada, previamente ela tem que saber por quanto esse produto seria comercializado na última etapa de circulação da mercadoria. Visto que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, é o valor da mercadoria somado de outras despesas. Então a indústria faz essa presunção e antecipa esse imposto. O problema está
nesta presunção, que geralmente, ou na maioria dos casos, não reflete a realidade do varejo. Seja o cálculo feito pela MVA, ou seja o cálculo feito através de preço de pauta, preço sugerido, via de regra, o preço que o varejo de fato pratica é diferente do preço que a indústria presumiu no cálculo da subvenção tributária. E ele pode ser diferente para mais ou ele pode ser diferente para menos, a depender do caso. E tanto faz se o cálculo for feito por MVA ou se o cálculo for feito por preço de pauta. Essa diferença, via de regra, vai existir. É muito raro os casos em que o substituído, o varejista, vende pelo exato valor que a indústria presumiu que ele venderia. Isso acontece com um ou outro segmento, como, por exemplo, com cigarro, eventualmente sorvete, em que o varejo pratica o exato valor da pauta. Mas isso é raro de acontecer. Geralmente, o varejo vai praticar um preço acima ou abaixo da pauta. E daí surge a questão da restituição ou do complemento. Por quê? Se a indústria presumiu que eu iria vender por R$100, por exemplo, e eu acabei revendendo por 150, o Estado recebeu um imposto de forma antecipada sobre 100, e eu revendi por 150. Ou seja, o Estado perdeu a arrecadação em relação à parte do meu valor de revenda, uma vez que ele antecipou por um preço inferior àquele de fato praticado. E o inverso também ocorre. A indústria presumiu que eu revenderia por 200, mas na prática eu revendi por 150. Então acabou que o contribuinte antecipou um imposto maior do que ele pagaria no regime normal de tributação. E qual que é a finalidade do regime da subvenção tributária? A finalidade do regime da subvenção tributária é antecipar o imposto, que seria devido nas etapas seguintes, e não aumentar esse imposto, majorar esse imposto. Em tese, o valor antecipado tem que ser o real valor que seria pago na última etapa de circulação. Como essas MVAs, esses preços de pauta, geralmente não refletem a realidade do varejo, surgem essas divergências e daí surge o direito à restituição ou a obrigação do complemento. Inclusive, esse é o motivo para que o nosso Estado esteja excluindo as mercadorias do regime da ST gradativamente. Desde julho de 2017, o Estado vem excluindo as mercadorias do regime da ST. Porque esta modalidade da restituição e da complementação da subvenção tributária tornou o regime da ST, como disse o secretário da Fazenda, algo inviável de ser praticado, tanto para o Estado quanto para o contribuinte. Porque o imposto ele é antecipado pelo substituto, o imposto é antecipado pela indústria ou pelo importador, e cabe ao substituído, via de regra o varejista, ficar comparando o preço que ele praticou com o preço que a indústria presumiu que ele praticaria, e pedindo a restituição ou pagando o complemento sempre que houver diferença. E por essa burocracia criada, o Estado entendeu que valeria mais a pena retirar as mercadorias do regime da ST, como ele já fez com boa parte dos segmentos. Este ano, inclusive, excluiu aí 8 segmentos do regime da ST, como material de construção, ferramentas, materiais elétricos, dentre outros produtos que foram excluídos em 1º de maio. Agora, recentemente, excluiu mais um segmento, né? Excluiu os vinhos do regime da ST e tende a excluir outros segmentos em 2020. A proposta da Secretaria da Fazenda é que já no início do ano sejam excluídos os segmentos farmacêuticos e cosmético, perfumaria e higiene pessoal. Então, o Estado vem excluindo as mercadorias do regime da ST justamente pelo fato de que este modelo de cobrança do imposto, apesar de muito eficiente para o Estado, tornou-se muito burocrático. Ter que ficar restituindo ou cobrando o complemento torna o regime um tanto quanto inútil, segundo o próprio secretário da Fazenda, porque tem que ficar refazendo o cálculo para comparar se aquilo que foi antecipado refletiu ou não a realidade do varejista. O nosso Estado optou por adotar a exclusão das mercadorias do regime da ST, assim como fez Goiás, e o Paraná também parece que está indo no mesmo caminho, já que excluiu várias mercadorias agora, a partir de 1º de novembro. De fato, a restituição e o complemento torna o regime da ST muito mais burocrático do que já é. O regime da ST não é um regime simples de se trabalhar, né? Porque existem várias particularidades, várias polêmicas em torno do tema. Para enquadrar uma mercadoria no regime da ST, por vezes pode dar um trabalho enorme, né?
Para quem tem empresas no segmento varejista, nos últimos meses deve ter tido trabalho, por exemplo, com lenço umedecido, que deu dor de cabeça para metade do estado por causa de uma pequena alteração que trouxe um transtorno absurdo para várias empresas varejistas. Então, é um regime que, por si só, já traz complicações, já dá trabalho para o contribuinte e para o contabilista. Com a restituição e com o complemento, tornou ainda mais complexo e, por isso, o Estado decidiu por excluir parte das mercadorias, ou a maior parte, do regime da ST. Eu mencionei que esse regime ele é eficiente, certo? E ele, de fato, ele é eficiente. Ele é eficiente para o Estado. O regime da substituição tributária ele é muito eficiente, ele é muito eficaz para o Estado. Basta você observar pela ilustração. Na imagem da esquerda, quantos contribuintes o Estado tem que fiscalizar? Só na minha ilustração são 5. 3 varejistas, um atacadista e uma indústria. São 5 contribuintes para fiscalizar na circulação das mercadorias desta empresa, né? Essas mercadorias fabricadas por essa indústria têm 5 etapas de circulação diferentes. Então, veja, nesse cenário, seriam 5 empresas que o Estado teria que fiscalizar. No regime da substituição tributária, basta que o Estado fiscalize a indústria. Ou seja, diminui o número de empresas a ser fiscalizada, facilita o processo de fiscalização. Se o processo de fiscalização ele é mais simples, ele é reduzido, consequentemente, o Estado consegue combater de forma mais eficaz a sonegação. Consequentemente, aumenta a arrecadação. Isso, de fato, se comprovou em 2010, quando, comparando a arrecadação com 2009, o Estado de Santa Catarina, em 2010, incluiu centenas de mercadorias no regime da ST, se não milhares, e na época, em 2010, em maio de 2010, a arrecadação deu um salto em comparação ao ano anterior, não porque as empresas começaram a vender mais, e sim porque o Estado começou a perder menos com sonegação, uma vez que antecipando todo o imposto lá no substituto, mesmo que o varejo ou o atacado pratique alguma fraude, alguma sonegação, por exemplo, vender sem nota, vender sem cupom, ou vender com meia nota, isso não vai trazer prejuízo ao erário, não vai trazer prejuízo aos cofres públicos, porque todo o imposto foi antecipado pela indústria, foi antecipado pelo substituto. Então, o regime da substituição tributária, do ponto de vista do Estado, é extremamente eficiente, é extremamente eficaz. Abrir mão dele, para o Estado, pode ser um tiro no pé, porque vai ter que despender muito mais tempo fiscalizando as empresas do que faria no regime da ST. Do meu ponto de vista, seria muito mais útil manter o regime da ST e trabalhar numa alternativa de tornar a presunção, tornar o cálculo da substituição tributária mais próximo da realidade do varejo. Primeiro, atualizando as MVAs. O Estado não faz isso nunca. Por exemplo, o setor dos alimentícios. O setor dos alimentícios saiu da ST em 1º de maio, não, 1º de abril do ano passado, né? Não, perdão. O alimentício saiu esse ano. Ano passado foi 1º de abril de 2018 saiu os alimentícios. Esse ano saiu outros 8 segmentos. Os alimentícios saíram da ST em 1º de abril de 2018. E eles entraram na ST em 1º de maio de 2010. Foram 8 anos no regime da ST. Em 8 anos não houve uma atualização de MVA. Nenhuma. Significa, então, que o varejo, em 8 anos, não mudou seu preço de revenda nenhuma vez? O Estado presumiu que ele praticaria aquele preço em 2010 e assim ficou até 2018. Se o Estado fizesse uma atualização de margem rotineiramente, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, muito provavelmente o valor da ST ficaria muito mais próximo do valor praticado pelo varejista. O valor da antecipação seria mais justo e mais próximo da realidade. Então, seria possível manter o regime da ST se pensassem numa alternativa de atualizar a MVA, assim como fazem, por exemplo, com o preço de pauta. O preço de pauta dos combustíveis ele é atualizado quinzenalmente. Toda quinzena sai um ato COTEP PMPF divulgando os preços médios dos combustíveis no Estado. Então, se assim fosse com todas as mercadorias do regime da ST, seria possível manter o regime sem essa discrepância entre o preço praticado pelo varejo e a antecipação feita pela indústria. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Falando de novo dos períodos, para que fique bem claro aí a partir de quando o Estado cobrará a complementação, a partir de quando começa aí o ressarcimento na DRCST e desde quando tem direito à restituição.
Como eu já havia mencionado, a restituição ela retroage a 5 de abril de 2017, que foi a data em que a decisão do Supremo foi publicada no DJE. Então, desde o dia 5 de abril de 2017, pode qualquer contribuinte substituído pedir a restituição do ICMS-ST. De que maneira se faz isso? Através do DRCST, o demonstrativo da restituição, do ressarcimento e da complementação da substituição tributária. Não é necessário o processo administrativo, não é necessário o processo judicial. Vale ressaltar, né, vale lembrar que não dá para solicitar a restituição anterior a 5 de abril de 2017, a não ser que você já tivesse um processo judicial em tramitação na época. Se você tem uma ação judicial anterior a 5 de abril de 2017, ela pode sim alcançar operações anteriores a essa data. Agora, se você não tinha nenhum processo judicial protocolado, a restituição só pode ser requerida a partir de 5 de 4 de 2017. Não pode alcançar nenhuma operação anterior a essa data. Já a complementação, por aquela situação que eu falei para vocês, pelo fato que a norma deve atender ao princípio da anterioridade, o Estado só cobra o complemento a partir de 1º de janeiro de 2019. E aí surge aquela lacuna que eu falei para vocês. São 21 meses, de abril de 2017 até dezembro de 2018, são 21 meses que o contribuinte poderá requerer a restituição sem que o Estado possa cobrar o complemento. Mesmo que eu tenha complemento nesse período, o Estado não irá me cobrar, não através do DRCST, só se ele quiser cobrar judicialmente, o que via de regra não irá fazer por não ter contingente para isso. A partir de janeiro de 2019, começa a ser informado no DRCST tanto as restituições quanto os complementos. E daí faz-se uma compensação de um com o outro. Eu informo aquelas operações que geraram complemento, mercadoria por mercadoria, informo as operações que geraram restituição, também mercadoria por mercadoria, e compenso restituição com complemento. Se o complemento for maior que a restituição, vai gerar um imposto a pagar. Se eu tiver mais vendas por valor maior que a base da ST do que vendas por valor menor que a base da ST, eu vou gerar, então, um valor a pagar a título de complemento. Vou fazer um comparativo entre as mercadorias que eu vendi com complemento e as mercadorias que eu vendi com restituição. Havendo mais complemento do que restituição, paga-se o imposto. Havendo mais restituição do que complemento, gera-se um crédito. E esse crédito ele é liberado no conta corrente do contribuinte 30 dias após a transmissão do DRCST. Certo? Então é feita essa comparação entre o valor de complemento com o valor de restituição para dizer se o contribuinte terá um valor a pagar ou um valor de crédito, dependendo do caso. E os ressarcimentos, que eu falo sobre eles mais para frente, os ressarcimentos eles foram introduzidos no DRCST a partir do mês de fevereiro. Então, desde fevereiro, o ressarcimento ele deve ser feito também através do DRCST, somando-se aos créditos das restituições e deduzindo aí, portanto, dos valores dos complementos. Então, agora, desde fevereiro, nós temos um único demonstrativo para essas três situações, para a restituição, para a complementação e para o ressarcimento. E é importante já destacar de início que não é a mesma coisa ressarcimento e restituição de ICMS-ST. São coisas bem diferentes. Quando eu falo de restituição, eu estou falando de venda de mercadoria a consumidor final por valor menor do que foi calculado pelo substituto. Ou seja, um preço de revenda menor do que a base da ST. Isso gera direito à restituição. O ressarcimento ele surge em outras hipóteses, como, por exemplo, venda interestadual. Uma venda interestadual de mercadoria com ST dá direito ao ressarcimento. Então, ressarcimento e restituição não são a mesma coisa, apesar de que, na prática, muitos usam o mesmo nome para tudo, né? Como que se dá a apuração do valor a restituir? Como que se faz esse cálculo? O cálculo ele deve ser feito mensalmente, então todo mês tem que ser comparado os valores das complementações com os valores das restituições, para dizer se o contribuinte terá um valor a pagar ou um valor a restituir, um valor de crédito. E esse cálculo ele é feito comparando-se
o preço médio de venda ao consumidor final com o preço médio utilizado pelo substituto para cálculo da antecipação, ou seja, o valor unitário médio da base de cálculo da substituição tributária. Então, o comparativo será feito com base em duas médias, o preço médio de venda com o valor médio da base de cálculo da substituição tributária. Por que o cálculo ele é feito com base nas médias? É simples, o cálculo é feito com base nas médias simplesmente porque a quantidade de vendas, em regra, não será igual à quantidade de compras. Se eu fosse fazer o cálculo pelos totais, eu teria que ter a mesma quantidade vendida do que a quantidade adquirida. Eu só posso comparar os totais se as quantidades forem idênticas. Se as quantidades não são idênticas, é necessário fazer o cálculo pela média. Então, eu faço o cálculo da média do preço de venda, faço o cálculo da média da base da ST e daí faço o comparativo entre eles. No final é que eu vou multiplicar essa diferença pela quantidade de vendas e aplicar sobre essa diferença a alíquota efetiva do produto. Então, não tem como fazer o cálculo pelo total. Porque você nunca vai ter uma quantidade de compras idêntica à quantidade de vendas. Nunca é uma palavra forte, né? Improvável você ter uma quantidade exata de compra e de venda igual no mesmo período. Até porque nós temos uma condição no DRSST que quase inviabiliza isso, que é a seguinte condição. O artigo 26 do anexo 3 diz que a quantidade de entradas que você vai informar no demonstrativo tem que ser obrigatoriamente igual ou superior à quantidade de vendas somado ao estoque final do produto, que é informado no bloco H do DRSST. Ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de entradas igual ou maior que a quantidade de vendas somado ao estoque final. Então, se eu tenho o estoque do produto, eu vou somar esse estoque com a quantidade de venda. Logo, a minha quantidade de entrada não vai ser igual à minha quantidade de venda, porque eu tenho que ter uma quantidade de entrada igual ou maior que a quantidade de venda somada ao estoque final. Por isso que eu digo que é muito improvável de você ter exatamente a mesma quantidade vendida e a mesma quantidade adquirida. É muito improvável que isso ocorra num arquivo do DRSST. E já que eu toquei nessa condição de que a quantidade de entrada deve ser igual ou superior à quantidade de saídas somada ao estoque final, já vale mencionar uma das dificuldades de vários sistemas na prática. Buscar compras dos meses anteriores para alimentar o registro 2130 do DRSST. Se eu fosse utilizar só as compras do mês, seria muito mais prático, né? Pegaria lá as compras do período e faria o cálculo da média, multiplicaria pela quantidade vendida. Como o artigo 26, a norma, trouxe essa obrigação que a quantidade de entradas tem que ser obrigatoriamente igual ou maior que a quantidade de vendas somada ao estoque final, muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, terá que recorrer à compra de períodos anteriores. Às vezes até vários períodos, dependendo do caso. Então, o sistema que a empresa utiliza para gerar o demonstrativo, muitas vezes vai ter que buscar compras de períodos anteriores para alimentar o registro 2130 para satisfazer essa condição, para que a quantidade de entradas seja igual ou superior à quantidade de saídas somada ao estoque final. E aí surge a primeira dificuldade que eu falei. Tem sistemas que não vinha fazendo isso, não sei se já corrigiram, né? Só trazia para o 2130 a quantidade de entradas do próprio período. Mas, na verdade, tem que trazer todas as entradas necessárias até satisfazer essa condição. Mesmo que, para isso, precise retroagir aí vários meses até que a quantidade de entradas seja, novamente dizendo, igual ou superior à quantidade de saída somada ao estoque final. Essa é uma das primeiras dificuldades, uma de muitas, né, das dificuldades do DRSST. Tem problemáticas muito maiores que essa que eu vou mostrar para vocês, fazendo um comparativo entre o que se informa no DRSST e aquilo que se informa no SPED fiscal. Mas, traduzindo em palavras bem simples, o cálculo é basicamente esse. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, apesar de demonstrativo ser um bicho de 7 cabeças, o cálculo em si não é tão complexo quanto parece. A fórmula é bastante simples. Você faz o cálculo das duas médias. Como é que se faz o cálculo de uma média? O total dividido pela quantidade, né? Simples assim. Calcula as duas médias, o preço médio de venda a consumidor e a base de cálculo da ST média unitária. Calculou as duas médias, compara elas.
O preço médio de venda é menor que o preço médio da base da ST? Se for, vai gerar restituição. Se for maior, vai gerar complemento. Encontrou a diferença entre os preços médios? Multiplica essa diferença pela quantidade de vendas do período. Sobre o resultado, aplica a alíquota interna da mercadoria. Ou, se houver benefício, a alíquota efetiva, considerando o benefício. O resultado será o valor da restituição ou da complementação, conforme o caso. Certo? Eu vou mostrar depois um exemplo com 2 valores hipotéticos para vocês, considerando aí venda com complemento e venda com restituição. Nesse exemplo, eu vou considerar uma atividade que é uma atividade que deve gerar restituição na maioria dos casos, depende da região do estado, tem região que não gera restituição, em virtude do preço ser muito mais alto que a pauta. Eu já falo mais sobre isso, mas primeiro vamos mostrar o cálculo, para complementar a informação do slide anterior. Aqui na tela nós temos 2 produtos que esse posto vende. Claro que um posto não vende só 2 produtos, né? Nesse exemplo eu vou considerar só 2 produtos, e não todos aqueles produtos que o posto comercializa. Mas é claro que se você for fazer um DRCST, principalmente se o arquivo for de 2019, o seu arquivo tem que compreender todas as mercadorias que estão sujeitas ao regime da ST, né? Mercadorias sem ST não são informadas no DRCST. Mas no arquivo do DRCST você vai informar todas as saídas de mercadorias sujeitas ao regime da ST, sejam elas com complemento ou com restituição. Você vai informar todas elas e, ao final, você vai fazer o comparativo para saber se gerou crédito ou obrigação a pagar. Nesse exemplo, eu tenho, então, a cerveja comercializada por R$ 5,99 a unidade e a gasolina comercializada a R$ 3,99 o litro. Eu vou fazer o comparativo entre esses 2 valores. Vou comparar o preço praticado com a pauta dos 2 produtos. No caso da cerveja, a diferença é maior entre o preço praticado e a pauta, que atualmente está em R$ 3,76. É uma diferença de R$ 2,23 entre o preço praticado no varejo e a pauta definida pelo ato de AT. Enquanto que para o combustível, vende-se 3 centavos a menor do que a pauta vigente em outubro para esse produto. Vale mencionar que essa pauta já mudou para novembro, foi para 4,5. Então, do lado direito, nós temos uma situação de restituição, enquanto que do lado esquerdo nós temos uma situação de complemento. Eu vou pegar essa diferença e vou multiplicar pela quantidade de vendas que a empresa fez no mês, e depois, sobre o resultado, eu vou aplicar a alíquota interna da mercadoria. Aqui eu não simulei uma quantidade hipotética de venda, mas basta você pegar quantas latas de cerveja a empresa vendeu, multiplicar por 2,23 e sobre o resultado vai aplicar 25%, que é a alíquota da cerveja. Enquanto que do outro lado você vai pegar os 3 centavos, que é a diferença entre o preço do litro e a pauta, vai multiplicar por quantos litros ele vendeu no mês e sobre o resultado aplicar a alíquota interna. Apesar da diferença ser pequena, e bem pequena, 3 centavos, se você pega um posto que vende, em média, 500 mil litros por mês, 500 mil litros vezes 3 centavos vezes 25% já dá um valor considerável de restituição. E tem casos que essa diferença é bem maior. Essa pauta ela está agora em 4,2. Há 2 meses atrás, era 4,10, antes disso era 4,18, antes disso era 4,33. Então a pauta ela vem baixando ao longo dos últimos meses. Mas no início do ano, era absurda a diferença entre a pauta e o preço praticado no varejo, aqui na região da Grande Florianópolis e também na região norte e sul do estado. Se tem alguém do oeste aí, sabe que não é bem assim a diferença lá, né? Geralmente lá a diferença é o inverso, a pauta geralmente está abaixo do preço na bomba, né? Claro que isso depende de região do estado para região do estado. Aqui na nossa região, Florianópolis e Grande Florianópolis, geralmente esse é o preço que a gente encontra nas bombas. 3,99, 3,89, às vezes 4,9, que daí vai gerar complemento, né? Mas aqui na nossa região nós temos geralmente preços abaixo da pauta, que isso vai gerar, consequentemente, uma restituição. Veja, nesse caso aqui, o que o posto teria que fazer? Fazer a consolidação dos valores.
somaria todos os produtos da conveniência que geraram complemento, e geralmente a conveniência gera complemento. É difícil você pegar um caso de um posto que vende os seus produtos na conveniência por um valor menor que a pauta. Geralmente o posto vende acima da pauta os produtos da sua conveniência. Então vai somar os itens que geraram complemento, por outro lado vai somar aqueles que geraram restituição, gasolina, etanol, GNV, diesel, e vai comparar. Considerando a maioria dos casos, o posto tem maior volume de venda de combustível do que conveniência. Então, em tese, a restituição tende a ser maior que o complemento. Ou seja, vai gerar crédito para o posto e não valor a pagar, né? Que justamente foi esse o caso que nós realizamos o serviço de assessoria na empresa. Nós fizemos um serviço num posto que gera, sim, complemento na conveniência, mas o movimento de combustível é absurdamente maior que o movimento da conveniência, por isso gera restituições expressivas. E mesmo o posto não tendo grande volume de vendas, pode ser um posto aí com 100 mil litros por mês, 200 mil litros por mês, ele tende a gerar uma restituição considerável se o valor que ele pratica na bomba está abaixo do preço da pauta. Certo? Mas para entenderem o cálculo, ele se encerra dessa forma. Pega a diferença entre os valores, multiplica pela quantidade de vendas e aplica sobre ela a alíquota interna do produto. Esse cálculo ele pode ficar mais difícil quando considerarmos mercadorias com benefício de redução na base de cálculo. Daí o cálculo fica bem mais difícil. Como, por exemplo, no caso da água. A água tinha, até pouco tempo atrás, a redução da cesta básica. Não tem mais, porque o nosso Estado fez questão de tirar, né? A água não faz mais parte da cesta básica, então agora a água é tributada a 17% e não mais a 7%. Mas para o período em que a água ainda tinha o benefício, o cálculo da restituição, o cálculo do complemento, torna-se um pouco mais complexo, porque tem que fazer o cálculo inverso da redução. Tem que encontrar a base de cálculo integral, desconsiderando a redução, para daí comparar com o preço de venda. Então, desconsiderando esses casos mais atípicos, de um modo geral, o cálculo da restituição e do complemento não é lá tão complexo. O que se torna complexo é a estrutura do demonstrativo. Os registros que você vai preencher e da onde você vai extrair essa informação para preencher esses registros. Ficou alguma dúvida sobre o cálculo? Tudo tranquilo? Quanto ao complemento, que essa é a preocupação de muitos contadores, né? A obrigação de pagar caso o preço de venda seja superior à base DST. O Estado não criaria uma obrigação principal, uma obrigação de pagar, sem estabelecer a forma como isso deve ser feito. Ao menos não deveria, né? Eles criaram a forma como isso deve ser operacionalizado. E aqui estão as informações para vocês. Como é que eu pago e até quando eu pago? Se você gerar um complemento, você vai ter que pagar esse complemento, no máximo, até o 10º dia do segundo mês subsequente ao período que gerou esse complemento. Então, por exemplo, no mês de outubro, eu vendi o combustível acima do preço médio de R$ 4,02. Ou seja, vendi acima da pauta. Eu tenho que pagar um complemento. Até quando eu pago esse complemento? Até o dia 10 de dezembro, dia 10 do segundo mês subsequente. Se o período que gerou o complemento foi outubro, dia 10 do segundo mês subsequente será o dia 10 de dezembro. Esse valor deve ser pago através de um DARE, o código de receita está ali na tela, 1473, e a classe de vencimento foi criada especificamente para essa finalidade, que é a 10502. Essa classe de vencimento foi criada no início do ano. Este valor de complemento, ele é escriturado no DRCST facultativamente. Pode ser pago o complemento sem enviar DRCST. Porque qual é o interesse do Estado? Tornar o regime da subvenção tributária mais justo, com certeza, e arrecadar, né? Então o Estado, ele quer arrecadar mesmo que você não entregue o DRCST. Se você tem complemento a pagar, não importa se o seu sistema está pronto ou não, pague, porque não é necessário entregar o DRCST para pagar o complemento. Claro que sem enviar o demonstrativo, fica muito mais difícil de o Estado saber que você está devendo, né? O Estado não vai saber se você não entregar a informação, visto que o ICMS ele é um imposto
que você informa para o Estado o quanto você deve. O Estado só vai saber o quanto você deve se ele for fiscalizar empresa por empresa, cruzando os dados das notas e das obrigações acessórias. Então, você pode pagar o complemento sem enviar o DRCST. Por que o Estado criou essa alternativa? Pelo simples fato que o DRCST é um demonstrativo absurdamente difícil de ser feito. Tanto é difícil que tem pouquíssimas empresas no Estado que já fizeram. E já faz quase um ano que o demonstrativo foi lançado. Foi lançado em novembro do ano passado, estamos em outubro de 2019, e poucas são as empresas que já fizeram, e poucos são os sistemas que fazem, que estão prontos no mercado para gerar o arquivo e entregar o arquivo. Então o Estado não ia ficar esperando que os contribuintes conseguissem fazer o demonstrativo. Ele criou a possibilidade de pagar o complemento sem enviar o DRCST, desde que a empresa mantenha a memória de cálculo salva e arquivada. Então, se você tem complemento a pagar, você pode pagar, faz o cálculo através de uma planilha, um sistema interno, nos mesmos moldes que seria feito o cálculo no DRCST, e mantém arquivado e salvo caso o Estado solicite. Então, a possibilidade de pagar sem demonstrativo já existe desde o começo do ano. Então, a empresa não pode alegar que não pagou porque não tinha como. Porque tem como pagar, mesmo que não tenha o sistema pronto para enviar o arquivo. E esse complemento ele não é informado na DIME, porque o DRCST por si só, ele já cria a obrigação no conta corrente caso a empresa opte por entregar o DRCST em relação ao complemento. Mas no SPED deve ser declarado. O complemento será informado no SPED. Eu coloquei ali o registro, que é o E220, e o código de ajuste a ser utilizado para esta escrituração no SPED. Então não vai na DIME, mas vai no SPED o valor do complemento. Muitos perguntam lá na consultoria sobre essa questão da obrigatoriedade de envio do DRCST e a possibilidade de penalidade pelo não envio. O Estado já esclareceu algumas vezes que ele não vai penalizar o não envio do DRCST. Porque o DRCST ele é o mecanismo por meio do qual você vai gerar o seu crédito. Você vai gerar a sua restituição. Agora, para pagar o complemento, o DRCST ele é descartado, ele não é obrigatório. O Estado já afirmou isso mais de uma vez, inclusive. Ele não vai penalizar ninguém que deixar de enviar o DRCST. Mas ele em nenhum momento afirmou que quem não pagar o complemento não será notificado. Porque o complemento é uma obrigação. Entregando ou não entregando o DRCST, a obrigação do complemento ela existe, desde janeiro de 2019. Então, o Estado, se ele quiser, ele vai notificar as empresas que praticam preço acima da pauta ou acima da base da ST quando calculado por MVA. Claro que nós sabemos que o Estado não tem gente suficiente, né? Não tem fiscais o suficiente para cobrar de todo mundo. Então, o Estado ou ele vai priorizar as empresas com maiores valores ou vai priorizar as empresas que forem atrás do Estado, que foi justamente o que eles falaram em alguns eventos realizados pela Secretaria da Fazenda. Afirmou que quem for atrás da restituição, o Estado vai atrás do complemento. Essa foi a afirmação feita pelo próprio secretário da Fazenda. Quem nos cobrar a restituição, iremos cobrar dele também o complemento. Né? Uma brincadeira de gato e rato. Quem vier atrás, eles vão atrás também para exigir o complemento dessas empresas. Então, se você identificar um cliente, você contador identificar um cliente seu, que tem um valor considerável de restituição em 2017 e 2018, tem que lembrar que o Estado pode lhe cobrar o complemento de 2019. Então, se você for atrás do Estado para restituir 2017 e 2018, tem que lembrar que a possibilidade existe, e nesse caso ela é de o Estado lhe cobrar o complemento relativo a 2019. Certo? Então, a princípio, o Estado irá fiscalizar aqueles que transmitirem o arquivo requerendo restituição. O Estado não afirmou que não irá fiscalizar os outros, mas deixou isso subentendido pelo fato de que eles não têm condições de fiscalizar todo mundo. Né? Mas, com certeza, se o Estado necessitar de recurso, vamos supor que todo mundo comece a entregar DRCST a partir de hoje. Surgiu aí um sistema milagroso que faz o DRCST em um dia e todo mundo começou a entregar e gerar restituição de ICMS-ST. Se todo mundo que tiver direito pedir ao Estado essa restituição, o Estado
vai sofrer um prejuízo absurdo, porque o valor de crédito, os valores de crédito serão muito expressivos. E o Estado vai ter que cobrir isso de alguma forma. Se todas as empresas começarem a pedir restituição, o Estado vai ter que ir atrás do complemento das empresas que têm complemento a pagar. Então pode ser que o Estado não vá atrás hoje, porque não tem condições de ir atrás hoje. Mas quando ele precisar, ele vai. Então se você tem um posto de gasolina, por exemplo, que vende preço médio do combustível a R$ 4,60, como é o caso da região oeste do Estado, uma hora ou outra o Estado vai cobrar esse complemento, porque é direito dele cobrar esse complemento da subvenção tributária. E se ele precisar, ele vai cobrar. Certo? Ficou alguma dúvida sobre restituição e complemento para eu poder falar do ressarcimento? Tranquilo? Vamos falar do ressarcimento, que como eu falei antes, não é a mesma coisa, né? Restituição é uma coisa, ressarcimento é outra. O ressarcimento ele já existia. O ressarcimento não é nenhuma novidade. Essas 4 hipóteses de ressarcimento que eu vou falar para vocês agora de forma breve, elas já existiam antes do DRCST. Só que antes do DRCST isso era feito por DECIP. Então essas 4 hipóteses, elas sempre existiram. Só mudou a forma como é feito. Quando é que a empresa tem direito ao ressarcimento? Quando ela vender a mercadoria para fora do Estado. Seja para um Estado signatário, ou seja, com ST, seja para um Estado não signatário, ou seja, uma venda sem ST, ou seja ainda uma venda para não contribuinte, que teria, no caso, o diferencial de alíquotas. Então, a linha A, a linha B e a linha C fazem menção à venda interestadual. Se a empresa vender para fora do Estado, seja para um contribuinte ou para um não contribuinte, para um Estado signatário ou para um Estado não signatário, terá essa empresa direito ao ressarcimento. Isso já era assim e continua sendo assim. A empresa já tinha esse direito ao ressarcimento e continua tendo. A grande diferença é que antes ela fazia de forma muito mais rápida, de forma muito mais fácil, que era o DECIP. E agora terá que fazer por DRCST. Essa 4ª e última hipótese de ressarcimento, da linha D, ela já é muito menos usual, muito menos conhecida, inclusive, que é o ressarcimento que as empresas de regime normal têm direito, lucro real ou lucro presumido, sempre que vendem mercadorias para destinatários do Simples, que seria o ressarcimento relativo à redução da MVA que os contribuintes do Simples têm direito. Atualmente, em 2019, no mês de outubro, isso só existe para um único segmento, que é o segmento de cosmético, perfumaria e higiene pessoal. Esse segmento, cosmético, perfumaria e higiene pessoal, ele é o único que restou com o benefício de redução da MVA. Então, só existe esse ressarcimento hoje para esse segmento. Até fevereiro, até mês de maio ali, tinham outros segmentos contemplados com esse mesmo benefício. Hoje só restou esse. Então a empresa terá direito ao ressarcimento sempre que vender para fora do Estado, que são as 3 primeiras hipóteses ali mencionadas, ou ainda, eventualmente, uma empresa dentro do Estado, de regime normal, que revender para destinatário do Simples. Mercadorias do segmento de perfumaria, cosmético e higiene pessoal. Então, como eu falei, já existiam esses ressarcimentos, sempre existiram esses ressarcimentos. O que mudou foi que, a partir do mês de fevereiro, esses ressarcimentos não podem mais ser feitos por DECIP. Até o mês de janeiro, bastava a empresa, final do mês, verificar qual foi a quantidade de vendas interestaduais, identificar o valor da ST dessas mercadorias e fazer um DECIP. Então, até o mês de janeiro, era muito mais prático fazer esse ressarcimento. O contador fazia lá o levantamento e emitia o DECIP pelo SAT. A partir do mês 2, ao invés de fazer esse ressarcimento por DECIP, obrigatoriamente tem que ser feito através do DRCST. E por esse motivo, tem muitas empresas que até hoje, mês de outubro, estão com ressarcimento acumulado desde fevereiro. Lá na consultoria nós recebemos relatos constantes nesse sentido. Inclusive, um cliente que solicitou serviço de assessoria, ele alegou que não conseguia fazer o ressarcimento desde fevereiro, pelo fato que o sistema que ele utilizava não estava pronto para gerar o arquivo do DRCST e, por isso, o crédito estava se acumulando desde fevereiro. E essa é uma realidade de várias empresas, com certeza, com direito ao ressarcimento, que não o fazem porque não conseguem transmitir o DRCST.
E uma dúvida também frequente na consultoria. Eu tenho direito ao ressarcimento. Posso fazer um arquivo só com as minhas operações que geram ressarcimento, já que eu não quero pedir restituição relativamente àquelas vendas que eu faço por preço menor que a base da ST? Eu posso separar, segregar as minhas operações com direito ao ressarcimento das outras e só fazer o DRCST dessas operações? Não posso. O Estado já esclareceu isso naquele perguntas e respostas disponibilizado no portal da CEF. O DRCST tem que ser entregue de forma completa. Você não pode escolher o que informar. Tem que informar tudo. Sejam as saídas com direito ao ressarcimento ou até mesmo as saídas internas com direito à restituição ou obrigação do complemento. Então, o DRCST de 2019, ele não pode ser entregue com apenas parte da movimentação. De 2019 não pode. Certo? Então, se você tem que gerar algum crédito relativo a ressarcimento, tem que fazer por meio do DRCST. Para isso, você precisa de um sistema pronto que atenda à estrutura do layout da portaria 378 de 2018. Então, se o seu sistema não faz e você não consegue gerar um TXT na mão, né, que nem todos têm esse talento, você não vai conseguir gerar o crédito do ressarcimento, tampouco da restituição ou ainda gerar o complemento. Certo? Só para ressaltar, esse DCIP, que eu mencionei aqui que era feito até janeiro, ele foi desabilitado em fevereiro. Então nem dá para tentar fazer por DCIP como muitos tentaram lá no mês de fevereiro. Eles desabilitaram o DCIP do ressarcimento, obrigando assim que se faça por meio do DRCST. Certo? Aqui vou fazer um alerta para vocês sobre as diferenças que nós identificamos no serviço assessoria e também estudando o layout da portaria CEF, as diferenças entre o que o DRCST exige e o que você normalmente informa na sua escrita fiscal, no seu SPED fiscal, no seu sistema contábil que você utiliza para lançar suas notas. Aqui eu levantei algumas diferenças entre o lançamento usual que você faz no seu sistema e o que você informaria no DRCST, para demonstrar para vocês a dificuldade que existe em gerar um arquivo DRCST com base nas informações que você escriturou no seu sistema. Porque o seu sistema, geralmente, ele atende às normas, não o seu sistema, né? O seu lançamento, melhor dizendo. O seu lançamento, ele atende às normas do SPED, não às normas do DRCST. Porque aquilo que você lança no seu livro de entrada vai para o seu SPED. E a informação que vai para o SPED não é a mesma informação que eles exigem no DRCST, o que dificulta muito na hora de extrair as informações da base de dados do seu sistema. Vai causar conflito na hora de validar o seu arquivo. A informação que você tem no seu sistema ela está certa para fins do SPED, mas não para fins do DRCST. Primeiro ponto de divergência, valor de entrada. A tag é VL_E. O campo do valor de entrada, no DRCST, ele corresponde ao valor da mercadoria, somado ao valor de outras despesas acessórias. Lembrando que o valor de outras despesas acessórias ele tem campo próprio no XML e ele é informado por mercadoria. Então, o valor de outras despesas acessórias ele não é aquele valor que vem no DANF, é o valor por mercadoria que está dentro do XML. Então, o valor da entrada é o valor da mercadoria somado de outras despesas acessórias. Como é que você lança isso no seu sistema? Ou melhor, como é que o seu sistema importa isso para fins do SPED? O valor de entrada para fins do SPED é o valor da mercadoria, somado outras despesas acessórias, e somado ainda IPI, ICMS e ST. Porque o guia prático obriga que você some ao valor da mercadoria, ou ao menos sugere, né, que você some ao valor da mercadoria o IPI e o ST. E todo sistema contábil que eu conheço faz isso. Pega o valor da ST, pega o valor do IPI, soma ao valor do produto na hora de lançar a nota no seu sistema, que é essa informação que vai para o SPED. Então veja, se você exportar a informação dessa entrada para o seu DRCST, o seu valor de entrada no seu sistema está maior do que aquilo que o DRCST exige. E vai acusar erro na validação do seu arquivo, porque o sistema vai identificar que o valor total da sua entrada supera o valor total da entrada do XML. O que o sistema de validação do Estado vai fazer? Ele vai olhar o XML, vai olhar o valor da mercadoria e somar outras despesas. E vai ver que esse valor do XML é menor que o valor que você informou na tag valor de entrada no seu arquivo. Então, você extrair a informação
do seu sistema não vai cumprir com aquilo que o layout exige para fins de DRCST. Outro ponto, a unidade de medida. Você lança a sua nota de entrada, o seu sistema importa a sua nota de entrada, já convertendo a unidade de medida conforme o que você faz de controle no inventário e conforme aquilo que você lança nas suas saídas. E para fins do DRCST, você é obrigado a informar as duas unidades de medida, tanto a que você compra quanto a que você vende e o fator de conversão relativo a essa mercadoria. Até essa situação em particular é fácil de ser resolvida pelo fator de conversão se tiver cadastrado no 0220, né? Mas ainda assim é um dificultador a mais. Outro ponto, esse já um pouco mais complicado, o valor do ICMS próprio. Quando você lança uma compra de mercadoria com ST, você da escrita fiscal, ou o seu sistema que importa esse XML, quando ele lança uma entrada, quando ele escritura uma entrada, se é uma compra para revenda com ST, você informa ICMS próprio em algum lugar? Não informa, né? Por quê? Compra de mercadoria para revenda com ST não dá direito ao crédito. Logo, o valor do ICMS próprio não aparece. Só que é exigido no DRCST. Está informado no XML. Está lá escondido, mas está. Se você comprou de um substituído, só está lá dentro de um campo específico dentro do XML. Ou às vezes nem está, dependendo do período que é a nota. Esse campo próprio do XML ele foi criado agora, em 2019. Se você for fazer de 2018, 2017, nem existia campo do ICMS próprio no XML. Teria que fazer um cálculo para encontrar esse valor. Então você tem que informar no DRCST o valor do ICMS próprio da entrada, sendo que você não informou no seu sistema. Ou seja, mais uma informação que você vai ter que alimentar de outra fonte. Não vai dar para extrair do seu sistema. E por fim, também no mesmo sentido do campo do ICMS próprio, os campos do ICMS-ST, base de cálculo do ICMS-ST e o valor do imposto anteriormente retido. Quando você lança a entrada, você não informa isso em lugar nenhum, nem no SPED, nem no seu sistema contábil. Mas no DRCST isso é exigido. Tanto faz se você comprou de um substituto ou se você comprou de um substituído. Vai ser exigido a informação da base e o valor da ST no DRCST. Então, se você exportar a informação do seu sistema, todas essas informações estarão diferentes ou faltando. Você vai ter que trazer isso de outra base de dados, porque isso encontra-se no XML, não encontra-se no seu sistema. Então, para que você faça o arquivo lá no escritório de contabilidade, você teria que, nesse caso, criar uma nova base de dados. Gerar uma nova empresa, importar todas as entradas de novo, desobedecendo às regras do SPED, no caso, né? Já que as regras do SPED não são as mesmas do DRCST, para daí conseguir gerar um DRCST conforme a estrutura que exige a portaria. E muitas vezes criar uma nova empresa não é algo tão simples para importar toda a movimentação de 2017, 18 e 19. Principalmente mudar a movimentação que já foi estruturada, pior ainda, né? Ah, eu vou refazer tudo, vou reimportar todo o XML. Aí imagina se isso está automatizado com o contábil. Aí muda a movimentação do contábil. Não tem como, né? Ou cria uma base de dados própria, separada para isso, ou ajusta na mão. E ajustar na mão não é nem um pouco fácil. Imagina uma empresa aí com centenas de produtos cadastrados, movimentação de milhares de compras e vendas por mês. Alterar um arquivo manualmente é quase que impossível. No mínimo, um trabalho gigantesco. Essas são algumas das dificuldades que nós encontramos ao gerar um arquivo do DRCST com base no SPED. Se nós analisarmos o registro 2130 campo a campo, ele é todo montado com base no XML. Tanto ele é montado com base no XML, que quando o Estado vai validar o seu arquivo, ele vai cruzar todos os valores informados com o XML daquela nota. Por isso que o campo chave de acesso ele é um campo obrigatório, porque ele pega aquela chave, abre a base de dados da Receita e cruza os dados da nota com os dados que você informou no 2130. Claro que ele também vai cruzar com o SPED, né? Tem informação que ele obrigatoriamente vai verificar no SPED, como o CFOP, por exemplo. E diga-se de passagem, o sistema de validação do DRCST é bastante sofisticado. Eles fazem um cruzamento de dados em questão de 1 hora, que é o tempo mais ou menos que leva entre a transmissão e o resultado da validação, que cruza cada campinho do seu registro 2130, do seu registro 2112, que são as vendas com cupom,
Ele vai cruzar todos os campos que você informou no seu demonstrativo com os seus XMLs, com o seu SPED, e vai identificar todos os erros, seja de estrutura ou de informação prestada com divergência. É um sistema que está bem preparado nesse sentido. Tá? Ele não permite nenhuma transmissão faltando informação ou com informação diferente daquela prestada no XML ou no SPED. Uma dificuldade que muitos estão enfrentando, inclusive nós na assessoria, é a falta de informação dos fornecedores substituídos. Essa é uma realidade que o próprio Estado constatou, por isso que ele mandou uma circular para vocês no mês de março, que muitas empresas, quando vendem mercadorias com AST para outros contribuintes, não repassam a informação que deveriam repassar, que sempre foi obrigatória, não é uma informação nova. Toda empresa que revende mercadoria com AST, na condição de substituído, tem a obrigação de informar a seu destinatário, caso esse seja um contribuinte, da base de cálculo e do valor do ICMS-ST que foi pago na etapa anterior. E muitas empresas não informam isso em nota. Como é que você vai fazer o DRCST sem essa informação? Não faz, porque não tem como calcular sem ter a base da ST para se fazer esse cálculo. E se você informar manualmente, não estando no XML, vai dar erro. Um detalhe interessante, tem muito fornecedor, inclusive grandes fornecedores, que informam a base de cálculo e o valor da ST lá nos dados adicionais, mas não informam no XML. De nada adianta. Tem que estar no XML, mesmo que não esteja nos dados adicionais. A obrigatoriedade é de constar na nota. O que é a nota? O XML. O DANF é um documento que vai servir para acompanhar o transporte depois de jogado fora. Então, se não estiver no XML, não tem validade alguma. E se não vem no XML, qual é a forma de regularizar? A única forma de regularizar isso, qual é? Alguém arrisca? Nota complementar. Serve carta de correção? Não serve, né? Tem que ser nota complementar. Inclusive, já tem até registro próprio no DRCST para isso, que é o registro 2133. Então, se não tem a informação na nota, a única maneira de corrigir isso é com nota complementar. Então, se desde 2017 eu compro desse fornecedor e ele nunca informou, eu vou precisar que ele faça uma nota complementar para cada uma das minhas compras que não vieram destacada a base e o valor da ST. Dá para fazer uma complementar de várias compras? Não dá. É uma complementar para cada nota. Senão, não tem como. Certo? Aqui eu só detalhei para vocês as dificuldades encontradas no registro 2130. Tem outras dificuldades, eu não vou ficar analisando registro a registro do DRCST e apontando todas as dificuldades, vocês na prática vão vivenciar isso, né? E quem é de sistema já deve ter vivenciado algumas delas. Outro detalhe, em relação ao registro 2130, é o seu registro filho 2131, que eu não sei qual vai ser o destino dele em 2020. Atualmente, a portaria CEF diz que o registro ele é dispensado até o final deste ano. Mas a própria portaria CEF diz que a partir de 1º de janeiro de 2020 será obrigatório o registro 2131. O que é esse registro 2131? Ele é algo impraticável, não tem como ser cumprido com esse registro. Porque o que ele exige? Ele exige que, se você compra de um revendedor que é o substituído, este informe para você o XML, a chave de acesso, não XML, a chave de acesso. Ele informe para você a chave de acesso da nota fiscal de compra dele, no qual o imposto foi retido. Então vamos supor, eu sou um posto de combustível. Vamos usar o mesmo exemplo da ilustração. Eu compro bebidas de uma distribuidora. E essa distribuidora, por sua vez, compra de uma indústria. Quando a distribuidora vende para mim, ela informa só a base de cálculo e o valor da ST que foi pago na compra dela, certo? Isso é o que vem no XML, ou ao menos deveria vir, em muitos casos não vem. O que o registro 2131 exige além disso? Ele exige que você informe a chave de acesso da nota de venda da indústria para o distribuidor. Então você, varejista, tem que ter acesso à informação da venda do industrial ao distribuidor, o que na prática é impossível. Qual é o atacadista que vai me revelar os dados da compra dele? Revelar de onde ele compra, quanto ele paga pelo produto, etc. Porque numa chave de acesso você consegue tudo isso, tudo e muito mais, né? Então, é um registro obrigatório a partir de janeiro de 2020,
mas é impossível de preencher. Ninguém tem acesso a essa informação. Então, ou eles revogam, ou ninguém consegue fazer o arquivo a partir do ano que vem. Eles só prorrogaram, eles postergaram a dor de cabeça. Ficou para janeiro de 2020. Era para ser obrigatório já em 2019. Mas prorrogaram para 2020 e não sabemos como ficará ano que vem, né? Esperamos que, por bom senso, eles revoguem o registro. Do contrário, não tem como fazer o arquivo. Agora, eu vou falar com vocês sobre o uso do crédito e como que esse crédito ele é liberado para o contribuinte. A partir do momento que você estiver já na fase final, que seria o arquivo transmitido e validado com sucesso, que até chegar a esse ponto, você já tem que estar com o sistema, com o software devidamente pronto e com aquelas divergências corrigidas. A divergência entre a sua escrituração fiscal e aquilo que ele exige no demonstrativo. Então, você está com o arquivo pronto, transmitiu para o Estado. Se o arquivo for validado com sucesso, ou seja, não apresentar nenhum erro de estrutura, que num primeiro momento você vai ter diversos erros de estrutura, até conseguir corrigir 100% e ele ser validado. O segundo passo é o crédito ser habilitado. E esse crédito ele pode ser habilitado ou o Estado pode negar a sua habilitação, através de uma manifestação da autoridade fazendária. Então, o seu arquivo, a partir do momento que ele for transmitido com sucesso, o Estado terá um prazo de 30 dias para validar as informações que você prestou ali. Vai cruzar os dados do que você informou com os dados da base de dados das notas eletrônicas, do SPED, etc. Ele já fez uma validação prévia no cruzamento eletrônico. Ele vai ainda ter mais 30 dias para fazer uma análise minuciosa do seu arquivo. Se o Estado apresentar uma negativa, ele vai lhe dar a oportunidade de você retificar o seu arquivo. Então, se o Estado negar o seu crédito, você pode ser intimado a retificar o seu arquivo, corrigindo aquilo que causou a negativa, caso seja passível de correção. Ou ainda, se não for o caso de uma retificação do DRCST, o que o Estado está acusando não é passível de retificação, não tem como eu informar isso no DRCST. É possível você protocolar um processo administrativo em meio físico na gerência regional da sua jurisdição. Então, se o Estado negar seu crédito, tem como recorrer, seja retificando o arquivo ou seja apresentando um processo administrativo de recurso. Se ele não negar o seu crédito, passados os 30 dias, o crédito será então habilitado de forma automática. Então, o Estado tem um prazo máximo de 30 dias para validar o seu arquivo, para habilitar o seu arquivo. Se o Estado não fizer nada, aquele valor de crédito declarado, ele está liberado para uso. Passados os 30 dias corridos, se o Estado não se manifestar de forma contrária, o crédito é liberado. Você pode, então, fazer uso dele, compensar esse crédito, ou até mesmo transferir a terceiro. Que eu já vou informar quais as possibilidades de uso desse crédito. O que você pode fazer com o crédito que for habilitado no SAT. Vale observar que, no nosso caso prático, até agora, de todos os arquivos que nós transmitimos, nenhum teve negativa e tampouco aconteceu de o Estado manifestar de forma favorável, né, a habilitação antes dos 30 dias. Ou seja, na prática, o que vai acontecer? Transmitir o arquivo, não tem nada de errado, o Estado vai esperar os 30 dias para liberar seu crédito. Dificilmente o Estado vai liberar antes dos 30 dias, até porque ele teria que se dar ao trabalho de liberar o crédito antes desse prazo, e para ele, quanto mais tempo demorar para liberar o crédito, melhor. É mais tempo que o valor fica com ele, ao invés de reverter para você como crédito. Nesta ferramenta do SAT, você vai poder acompanhar os arquivos que você transmitiu do DRCST, bem como enviar os arquivos, né? A mesma ferramenta na qual você transmite, você também, nesta ferramenta, você faz o acompanhamento. Acesse seu SAT, vai lá no DRCST, no menu de pesquisa, vai abrir esse aplicativo, essa ferramenta, onde você pode selecionar o arquivo para envio ou acompanhar aqueles que já foram enviados. Lembrando que para você enviar o arquivo, tem que estar obrigatoriamente no formato .zip. É um TXT
compactado, né? Você tem que compactá-lo em formato zip. Então é aqui que você faz a transmissão e o acompanhamento dos arquivos através do perfil do contabilista ou do perfil do contribuinte. Aqui eu trouxe a tela para vocês do resultado de pesquisa que nós temos lá na assessoria. E os nossos arquivos hoje eles estão nesse status aqui, processado com sucesso, aguardando habilitação. Se eu não me engano, o primeiro crédito será liberado agora na semana que vem, início de novembro. Porque são 30 dias entre a transmissão e a liberação do crédito. Tem arquivos que foram transmitidos na metade do mês, tem arquivos que foram transmitidos no começo do mês. Nós temos vários arquivos nesse status aqui, ou seja, todos os arquivos sem nenhum erro de estrutura. Então, o crédito vai ser liberado ao contribuinte. Esse nosso case, esse nosso caso prático, foi um posto de combustível que gerou mais de 600 mil em restituição. Então, veja, um posto de combustível, 21 arquivos, que correspondem aos períodos de abril de 2017 a dezembro de 2018, gerou mais de 600 mil de restituição. Na verdade, deu 624 mil de restituição, só os 21 arquivos. Não fizemos ainda 2019 porque faltam notas complementares, né? Então, por uma falta de informação, ainda não conseguimos transmitir 2019. Mas quando fizer 2019, vai aumentar esse valor a restituir, se aproximando de R$1 milhão, já que em 2019 a pauta está ainda mais distante do preço praticado pelo posto. É um posto que vende abaixo da pauta, obviamente, né? Senão não daria restituição. E é um posto que vende aproximadamente 400 mil litros por mês. Ou seja, não é um posto gigantesco, também não é um posto pequeno. Mas se você que tem posto de combustível como cliente do seu escritório, você consegue ver facilmente, ou até mesmo nos encaminhar para análise, a gente faz essa análise prévia, se ele vende abaixo da pauta, quanto abaixo da pauta ele vende e quanto, em média, ele geraria de restituição por mês. E quanto ele acumularia de restituição em 21 meses. Nós já fizemos mais de 50 orçamentos prévios, onde tem posto que gera 200 mil, tem posto que gera próximo dos 600 mil, tem posto que gera 50 mil, vai depender do volume de vendas, vai depender do preço praticado pelo posto. Se você pega um posto na região litorânea, seja aqui na Grande Florianópolis, ou no norte do estado, ou até mesmo no sul do estado, o preço geralmente está abaixo de R$4, abaixo da pauta atualmente vigente. Mas tem regiões do estado que já não valem tanto a pena. Do oeste, meio oeste, o preço já sobe bastante em comparação à nossa região. Aqui eu trouxe um gráfico comparativo para vocês, utilizando o nosso caso prático como referência, para mostrar quão abaixo da pauta o posto costuma vender. Então veja que aqui ao lado esquerdo nós temos o preço, subindo aqui de R$ 3,00 a R$ 4,40. A linha laranja é o preço que o posto pratica. A linha azul é o preço de pauta. Vindo lá de 2017, de abril de 2017, até o final de 2018. A variação da linha laranja é a variação da pauta. Perdão, a laranja é o preço de venda do posto. A variação da linha laranja é o valor que o posto pratica no varejo. A variação da linha azul é o preço de pauta. Só em um momento, o preço praticado pelo posto ultrapassou a pauta, que foi justamente na época da greve dos caminhoneiros, que o preço estava um pouquinho salgado, né? Mas aí tinha uma justificativa, tinha um porém, e a pauta não iria acompanhar uma greve que surgiu do nada, né? Até no mês seguinte a pauta subiu para tentar compensar, mas não foi suficiente. Então, só em um determinado momento em 2018, que foi ali em maio, junho de 2018, foi o período da greve, que o preço praticado pelo posto foi acima da pauta. Fora esse período, todo o resto de 2017 e 2018, teve um período que igualou ali, final de 2018, que os preços se igualaram, mas de resto está sempre muito abaixo da pauta. Em alguns períodos, uma diferença de aproximadamente 50 centavos no litro. Então, se você pegar uma diferença de 50 centavos no litro, multiplicar por 400 mil litros no mês e aplicar 25% sobre isso, vai dar um valor considerável de restituição. E mesmo que a diferença não seja tão grande, pode ser de 10 centavos, de 5 centavos, considerando o volume de vendas, já que o posto vende aí uma quantidade considerável de combustível por mês, vai gerar uma restituição interessante.
E por fim, o que eu posso fazer com esse crédito e qual é a maneira de eu utilizá-lo? Essa regrinha que eu passo aqui para vocês, ela vem lá da portaria CEF 396 de 2018. E ela diz o que você pode fazer com o seu crédito. Quais as destinações possíveis. Você pode utilizar o crédito que for liberado no SAT para compensar com seus próprios impostos, seja com ICMS próprio ou com ICMS-ST, caso você apure algum ICMS-ST devido a Santa Catarina. Então, se você tiver ICMS próprio a pagar ou ICMS-ST a pagar para Santa Catarina, você pode utilizar aquele crédito que foi liberado no SAT para compensação. Lembrando que só vai chegar nessa etapa o contribuinte que já transmitiu o DRSST, validado com sucesso, e passados os 30 dias, que é o prazo para habilitação deste crédito. Nesse momento, qual é o passo a ser adotado? Destinar o crédito. De que maneira? Eu vou lá no SAT e vou dizer, vou usar esse crédito para compensar com o meu imposto próprio. Vou usar esse crédito para compensar com o meu ICMS-ST ou vou transferir ele para um terceiro. Você faz essa utilização do crédito no SAT através da OTC, que é a Ordem de Transferência de Crédito. Lá na OTC você vai dizer, eu vou usar o crédito para qual finalidade? Para o imposto próprio, para o ICMS-ST, ou vou destinar a um terceiro? Se você for destinar a um terceiro, o SAT vai exigir deste terceiro uma declaração de aceite. Ele vai ter que manifestar previamente interesse em comprar esse crédito. Também através do SAT. Ele vai informar no SAT que ele aceita receber esse crédito da sua empresa, para daí você fazer então a OTC. Então veja, nós temos as duas primeiras possibilidades, que é compensar com o seu imposto próprio ou com o seu ICMS-ST. A terceira possibilidade seria transferir para uma filial ou empresa interdependente, empresas que mantêm um quadro societário em comum ou alguma outra relação de interdependência definida no regulamento. E a quarta e última hipótese, que será a mais usual delas, é transferir para uma outra empresa sem relação de interdependência com a sua, que tenha ICMS-ST a pagar para Santa Catarina, que seja um substituto em Santa Catarina. Por exemplo, no caso do posto, o posto de combustível, ele tem pouco ICMS próprio a compensar. Dependendo da sua movimentação da conveniência, o ICMS próprio a compensar de um posto dificilmente vai chegar nos R$600 mil, que foi o caso que eu mencionei do crédito apurado nesse primeiro posto. Então, compensar com o ICMS próprio já não é uma alternativa tão viável. A alternativa mais viável nesse caso do posto seria transferir para terceiro, para que esse terceiro faça a compensação com o ICMS-ST. E de que maneira que eu posso transferir esse crédito para terceiro? Claro, observados os procedimentos técnicos, né? Faz o aceite, faz a OTC, e esse terceiro recebe o crédito mediante a emissão de uma nota fiscal de ressarcimento. Mas qual é a forma de negociar esse crédito com esse terceiro? Além dos procedimentos técnicos. Eu tenho duas possibilidades de negociar esse crédito com o terceiro. Eu posso vender esse crédito a um terceiro, trocar crédito por dinheiro. Claro que para você vender um crédito, você, via de regra, estará sujeito a um deságio. Nem sempre você vai conseguir receber pelo crédito o valor que ele vale. Geralmente é aplicado um deságio de 5%, 10%, 15%, 20%, a depender do mercado. Ou, além de você vender o crédito e trocar por dinheiro, você pode trocar por mercadorias. Vender para um fornecedor que vai lhe dar produtos em troca do crédito. Por exemplo, no caso do posto, ele compra, por exemplo, cigarro da Souza Cruz. A Souza Cruz é um substituto. Ele compra GNV direto da distribuidora, que é um substituto. Pode transferir para o fornecedor de GNV, pode transferir para o fornecedor de cigarro, pode transferir para o fornecedor de etanol, que geralmente é o substituto também. Então, tem vários fornecedores deste posto interessados em comprar o crédito. Claro que vai das empresas negociarem uma taxa de deságio interessante. Se for trocar por mercadorias, geralmente nem é aplicado deságio, porque o fornecedor já ganha em cima da mercadoria. Não tem por que ganhar também em cima do crédito, né? Então, existem formas de você reverter o crédito em dinheiro. Tem muito empresário que, ao analisar a situação da restituição, pensa, tá, mas para que eu quero gerar R$600 mil de crédito se eu tenho R$1.000 a pagar de ICMS por mês? Você não vai compensar só com o seu ICMS. Você pode transferir a terceiro. E na transferência a terceiro, mesmo que você perca 10% de deságio, então de 600 cai para 540. Você vai transformar 600 mil de crédito,
que você nem sabia que existia, em R$540 mil em dinheiro. Então, para empresa é muito interessante, para o posto de combustível ou qualquer outro segmento que tenha mercadorias na ST e que venda abaixo da pauta. Eu uso o posto como referência porque foi o caso que nós fizemos na assessoria, mas não é o único caso que dá restituição. Nós analisamos um outro caso recentemente de uma distribuidora de bebidas, que também gera restituição e também gera restituição em valores consideráveis, porque ela vende em grande quantidade a consumidor final por um preço geralmente bem abaixo da pauta. Então, tem vários nichos de mercado, vários segmentos no mercado que vão dar direito a essa restituição e poderão fazer uso dessas maneiras, né? Transferir a terceiro ou compensar com o seu próprio imposto, caso possua. Certo? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Tranquilo? Todo mundo já está craque em restituição e complemento, né? Aqui, para quem teve interesse nos R$600 mil de crédito, que chama bastante atenção, né? A gente está fazendo esse serviço de assessoria. E se você tem algum cliente que você acha, você, contador, seu escritório, tem algum cliente, alguma empresa que você acha que pode gerar restituição, vende mercadoria com ST e você acha que terá direito a essa restituição, pode enviar o e-mail para a gente, está ali na tela o e-mail. A gente faz uma prévia dos valores a restituir, não cobramos nada para isso. O ITC está fazendo esse serviço de assessoria já faz um tempinho. Já fizemos esse posto recentemente, conseguimos transmitir no início do mês de outubro. E, como eu falei, o arquivo foi validado com sucesso e o crédito já vai ser liberado para uso. Ou seja, nós já temos um caso prático que deu certo, né? Quem quiser fazer análise, a gente faz gratuitamente essa verificação. Só basta enviar o arquivo para a gente. Também, se for o caso, nós estaremos aqui disponíveis após a finalização aqui do minicurso. Se quiserem tirar dúvida de como funciona essa assessoria, como funciona esse serviço de restituição, de ressarcimento, a gente pode tirar as dúvidas de vocês. No mais, estarei disponível aqui para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, já que durante o conteúdo ninguém teve, né? E agradeço a participação de todos. Até a próxima.